Bom dia, pessoal, bom dia. Excelente semana para todos, boa segunda-feira para nós, né? Estamos começando a semana com tudo, com muito conhecimento, dando início aqui, né, ao circuito empresarial do Sind Beleza. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sei que vai ser um momento de muita troca, de muito conhecimento. Nós começamos, né, gente, 2026 com muitas autuações aí da Receita Federal e o sindicato está bem atento a tudo. Então, nós resolvemos fazer esse momento e criar esse momento em parceria, né, com o contador que nos dá apoio aqui no Sind Beleza, para poder esclarecer dúvidas, porque tem chegado muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas perguntas aqui para nós. Então, esse é o momento. Que vocês fiquem à vontade. Nós estamos dando agora, né, início ao nosso circuito empresarial do ano. Para quem não sabe, todo mês o Sind Beleza ele tem palestras específicas para o mercado, palestras voltadas, né, para o gestor, palestras voltadas para o profissional. Normalmente a gente tem uma palestra por mês, estou até deixando aí para vocês o nosso cronograma do circuito empresarial desse ano. Então, assim, se tiver contadores aqui nessa aula, repassem para os clientes de vocês, vai, assim, agregar muito, nós temos certeza, porque para a gente criar esses temas, a gente vai de acordo com as maiores dúvidas do mercado, que mais chega para a gente aqui, né? Então, a gente está sempre buscando agregar, tá? Eu vou chamar agora o nosso contador parceiro, Adeilson Mendes. Ele está sempre aqui no Sind Beleza conosco, nos dando todo o suporte necessário. E quem vai conduzir essa aula, essa troca de hoje é ele. Seja bem-vindo, viu, Adeilson? Muito obrigado, Renélia, muito obrigado. Pessoal, bom dia. Vamos trabalhar hoje um pouco sobre a lei de salão parceiro. Vi que tem alguns colegas contadores também participando, isso é muito importante, para a gente orientar toda a classe da forma segura. Porque o que é a lei do salão parceiro, né? Só para poder colocar todos na mesma página, principalmente para quem é novo aqui. Antigamente, vamos voltar lá atrás, antigamente a área da beleza ela não tinha uma lei que regulamentava. Então era muito comum você fazer um combinado ali com um profissional, e depois esse profissional te acionar na Justiça do Trabalho, pedindo direitos trabalhistas, pedindo uma série de coisas, e ganhava, porque tinha ali, dentro das características, as características de um vínculo empregatício. Foi com base nisso que correram-se atrás e criaram a lei do salão parceiro, entenderam que o modelo de negócio não era de CLT, era de parceria. Então, você colocava sua cadeira à disposição, combinava ali um percentual, e a parte que era do parceiro, e a parte que era do salão, da barbearia, era da barbearia. Então, a lei ela veio para regulamentar essa parceria. Então, o que a lei diz? Olha, você que trabalha no formato, você que tem um salão de beleza, uma barbearia, trabalha no formato de parceria, você vai fazer um contrato de parceria, PJ-PJ, então o CNPJ do salão, que não pode ser MEI, com o CNPJ do parceiro, que pode ser MEI, inclusive, pode ser que não seja, dependendo do faturamento, mas na grande maioria dos casos é um MEI. Vocês vão formalizar um contrato explicando como que vai funcionar essa parceria. Olha, então 50% é meu, 50% é seu, tem que usar esse material, de quem que é o material, quando que vai ser o pagamento, é semanal, é semestral, é quinzenal, explicando parte a parte desse acordo. E esse acordo, para ter a validade, ele é validado junto ao sindicato da área da beleza e nas regiões onde não tem o sindicato, pelo Ministério do Trabalho. No caso, aqui na região metropolitana, nós temos o Sind Beleza. Então, os contratos eles são homologados junto com o Sind Beleza, que é o sindicato patronal, então ele é o sindicato que defende os salões de beleza, e em conjunto com a FETENG, que é o sindicato dos profissionais, que defende os profissionais, ali como se fosse a figura do funcionário, mais ou menos como se fosse.
Juntos, os dois sindicatos vão analisar o contrato, ver se ele está bom para ambas as partes, ver se ele está legal dentro do que a lei permite, e ele valida esse contrato. Então, qual que é o benefício que esse contrato traz para o salão? É somente a segurança jurídica de que não vai ter um processo trabalhista? Também. Mas, além disso, ela traz uma redução. E aí, até o próximo slide. Ele traz uma redução na carga tributária do salão. Então, vamos supor que você combine ali 15, 50% para cada um. 50% por cada serviço feito, 50% é para o barbeiro, ou para manicure, ou para cabeleireira, e 50% é para o espaço. Fui lá e tive um faturamento de R$100. Então, logo, R$50 é do profissional, R$50 é do salão. O que a lei diz? A partir do momento que você tem um contrato de parceria, e esse profissional parceiro emite a nota fiscal para o salão de beleza da comissão dele, o salão ele pode reduzir essa cota parte do parceiro da base de cálculo do imposto. Então, ao invés de o salão pagar o imposto sobre a base de cálculo de 100, que é o total que ela passou na maquininha, ou recebeu em dinheiro, ela vai declarar os 50, que é a parte dela, e vai pagar o imposto somente sobre a parte do salão de beleza. Então, isso traz uma redução tributária enorme, principalmente para empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque quando a sua empresa é do Simples Nacional, como o seu contador já explica, a partir do momento quanto mais você fatura, mais sobe a alíquota. A alíquota sobe de forma progressiva e variável. Então, quanto mais você faturar, maior vai ser sua alíquota. Então, isso permite que você pague uma alíquota menor sobre uma base de cálculo menor. Isso é legal dentro da lei, mas para que isso seja feito, então você tem que ter um contrato de parceria válido, homologado pelo sindicato, a emissão da nota fiscal do parceiro da comissão que ele recebeu, e aí o contador faz o abatimento desse imposto para fins de cálculo do imposto que você tem que pagar mensalmente. Aí aonde que mora o problema? A Receita Federal é um órgão muito competente. Pelo menos para cobrança, eles funcionam muito bem. Mas nós temos que entender que o Brasil, e não só o Brasil, mas os negócios, eles existem um nível de complexidade. No Brasil, existem milhões, literalmente falando, milhões de leis tributárias. E a lei do salão parceiro é uma lei que quem é da área da beleza vai conhecer, porque é de interesse próprio. Mas para a Receita Federal, eles têm inúmeras leis diárias que eles precisam acompanhar. Então, tem lei de construtora, tem lei de pet shop, tem lei para salão de beleza, tem lei para contador, tem lei para reforma tributária. Então, eles não trabalham, na maioria das vezes, de forma segmentada. Olha, eu vou ter um grupo de auditores aqui que entendem só da lei do salão parceiro. Eu vou ter um grupo de auditores que entendem só da construção. Podem ser que tenham, mas vão ter em áreas prioritárias, onde uma arrecadação é maior. De forma geral, eles também não conseguem saber de tudo, apesar de que deveriam, como nós precisamos saber. Então, a Receita, ela não desenvolveu um sistema de comunicação com a prefeitura, com os salões e com os parceiros. Então, por mais que lá dentro tenham profissionais que conheçam da lei, não existe um formato, pelo menos não em Belo Horizonte, nas grandes cidades, aonde eu consiga mostrar para a Receita, falar, Receita, esse aqui é o faturamento do salão, e exatamente aqui esse é a comissão dos parceiros. E eu vincular isso dentro de um sistema da Receita. Hoje não existe isso. Na Prefeitura de Belo Horizonte não existe, na Prefeitura de Contagem não existe, de Santa Luzia não existe, e muito menos dentro da Receita Federal. Então, quando o contador ele vai fazer a sua declaração, majoritariamente aqui são optantes pelo Simples, ele vai colocar o seu faturamento que você deduziu da base de cálculo. Onde está o problema? Às vezes, você passou 100 mil na maquininha de cartão. Só que o seu faturamento é só 50, porque 50% é dos parceiros. Só que não existe uma comunicação direta entre a Receita Federal e o seu tipo de CNAE e a forma que você deduziu, e até mesmo se você tem os contratos homologados. Quem garante para a Receita Federal, por exemplo, que você não simplesmente colocou um CNAE da área da beleza e está reduzindo 50% do faturamento? Então, por causa dessas inconsistências, a Receita Federal vem autuando os salões de beleza, mostrando a divergência. Então, nesse exemplo aqui, ele pegou 2 anos, 2023 e 2024, aonde tinha uma diferença
de 114 mil em um ano e 137 mil no outro. Então, a Receita falou o seguinte, olha, você emitiu de nota ou passou na maquininha 334 mil e declarou para mim que você faturou 221. Tem algo de errado. Como eu expliquei anteriormente, a Receita não tem uma comunicação direta para explicar que isso é do salão parceiro. E isso é uma coisa que já foi sinalizado para o sindicato, e o sindicato já está em contato com os órgãos, tanto da Receita Federal quanto das prefeituras. Inclusive, algumas prefeituras já até se atualizaram, né? Para poder corrigir essa informação. Porque a Receita ela não tem base para poder saber se você está fazendo dentro da lei ou não. Então, qual é a forma que ela tem? Abrir um processo administrativo contra você, abrir uma fiscalização, para que você se explique. E esse é o momento mais importante. Inclusive, Rinelli, você quer comentar as ações que o sindicato está fazendo junto aos órgãos para poder mostrar para o pessoal como que vocês estão fazendo? Então, gente, a gente está em contato, né, com as pessoas responsáveis na prefeitura por esse setor, para a gente poder ver como que a gente pode trabalhar da melhor forma, né, para não ter essas inconsistências e eles já reconhecerem de imediato, né, essas deduções. Porque muita gente chegou para a gente falando o seguinte, quer dizer que a lei salão parceira ela não é reconhecida pela Receita Federal? A questão não é essa, né, igual o Adeilson está falando. A questão é que não existe ali ainda um campo específico no qual a gente vai mencionar a parte do profissional parceiro. E também a questão é que tem muitas empresas, né, que estão utilizando desse benefício da lei salão parceiro, do abatimento de imposto, porém não está fazendo devidamente, né? Não tem as notas fiscais ali do profissional parceiro, que é algo que a lei exige, não tem um contrato de prestação de serviço devidamente homologado. Então, são esses quesitos que a gente está conversando junto, né, na prefeitura, com as pessoas responsáveis, para ver qual que é a melhor forma da gente atuar para que vocês não recebam esse tipo de autuação. Quem vai realmente receber, quem não está dentro da programação. Esse é o intuito, né? Mas as ações já estão sendo feitas pelo sindicato. Perfeito. E, assim, algumas prefeituras já até têm. Você pode passar para a gente, Rinelli, o exemplo de Uberlândia. Na nota fiscal de Uberlândia, ele já destaca, dentro da prefeitura, já tem um campo para você mencionar a cota parte do parceiro. E isso é uma coisa que vai ser buscado para todas as prefeituras que o Sindbeleza atende. Então, todas as prefeituras que o Sindbeleza atende, um dos primeiros passos se a gente tem na nota fiscal o desmembramento do que é o faturamento do salão e o que é do profissional parceiro, isso traz uma segurança ainda maior em caso de fiscalização. Mas, além disso, nós vamos buscar comunicação junto com a Receita Federal. Colegas contadores aí sabem, quando a gente vai entrar dentro do Simples, não existe lá um campo, olha, anexo 3, salão parceiro. Se existisse, seria maravilhoso, mas não existe. Então, a gente coloca lá, que é um serviço do anexo 3, igual todos os outros serviços do anexo 3, igual um prestador de serviço qualquer, um PJ, um profissional ali administrativo, e a Receita fica no limbo, sem saber se realmente é um salão de beleza, realmente tem os contratos homologados. E esse é o grande ponto, porque aonde que mora o perigo? E como a gente pode se resguardar das multas, né? Pode passar para mim, né? Primeiro ponto, a gente tem que estar regular. Porque, assim, adeus, estou morrendo de medo que eu recebi uma notificação. Não, se você tem um contrato homologado e você tem as notas fiscais emitidas corretamente, e que são os comprovantes também de transferência, todos bem amarrados, todos certos, não há algo que se preocupar. Por quê? Porque você está seguindo o que a lei permite. Então, a lei permite a gente fazer um contrato, a lei permite a gente emitir a nota fiscal. Então, desde que o valor da comissão esteja batendo com o valor da transferência e o percentual esteja batendo com o contrato que foi homologado, não há que se preocupar. Você vai fazer a juntada do documento e o seu contador vai responder à Receita com toda essa documentação. Olha, senhor fiscal, não existe um campo dentro do ECAC para que eu possa fazer esse desmembramento, mas aqui está o comprovante, monta a planilha, está aqui o quanto que eu faturei, declarado nas maquininhas, ou até mesmo em dinheiro. Aqui está a comissão dos parceiros, aqui está a nota fiscal de cada parceiro, aqui está o contrato de cada parceiro homologado junto ao sindicato, e esse é um ponto muito importante da gente. Existe uma confusão muito grande
em relação à validade do contrato. Porque os advogados, e aí, se tiver algum aqui, me perdoe no termo, mas eles querem encontrar a brecha na lei, porque esse é o trabalho dos advogados. Encontrar brechas na lei, né? Encontrar soluções. Só que a lei é muito clara, no sentido de que o contrato, para ter validade, ele tem que ser homologado. Então, tem muitos advogados que falam, olha, se for registrado em cartório, já está valendo. O contrato já tem validade. Então, assim, a gente ainda não teve um retorno da Receita para que, para esse fim, só o contrato validado no cartório está bem. O que a lei diz expressamente o contrato precisa ser validado no sindicato da região e, na ausência do sindicato, no Ministério do Trabalho. No momento que ele está aceitando, vamos aceitar cartório, e aí entra a questão de interpretação jurídica, e aí subir para instâncias superiores. Mas será que o seu negócio vale a pena correr esse risco? Vale a pena? O Brasil, na insegurança jurídica que nós vivemos atualmente, será que vale a pena você colocar o seu negócio em xeque, deixar de pagar metade do imposto de forma legal, mas correr o risco de lá na frente ter que pagar toda a diferença com juros e multa? É muito importante a gente seguir a lei. Poxa, se já tem o sindicato está dando suporte, tem um custo alto, baixo, e aí vai depender da visão de cada um. Mas se eu posso ficar regular dentro do que a lei pede, para que eu vou me arriscar? Então, qual que é o primeiro ponto? Se eu tenho o contrato, se eu tenho a nota, e o valor bate todo amarrado, eu não tenho que me preocupar. Eu vou informar para a Receita, e a Receita vai entender o que aconteceu e vai me liberar daquela autuação. Agora, onde está o problema? Não tenho contrato, não emito nota. Aí você tem um problema. Por quê? O sindicato, por exemplo, não aceita contratos retroativos, né? É um primeiro problema, né? Na verdade, a gente pode assinar um contrato retroativo, mas não é garantia de que o juiz vai aceitar, entendeu? Então, a gente assina, os gestores, eles assinam um termo que eles têm essa ciência de que está assinado pelo sindicato, mas a garantia é que pode ser, o juiz aceita até 60 dias retroativo. O que passar disso para trás é um risco jurídico, de qualquer forma. De qualquer forma. Então, assim, Deus, mas eu fiz o ano passado inteiro e não homologuei. Então, você está no risco. Então, já corre e homologa os seus contratos e emite a nota fiscal do parceiro para você. E um ponto muito importante, que vale ressaltar aqui, que está acontecendo muito, é que, às vezes, a empresa ela não arquivou o documento dos profissionais parceiros. E a Receita ela pode cobrar até 5 anos retroativo. Então, gente, é muito importante ter esse alinhamento com a contabilidade, porque vocês precisam encaminhar para a contabilidade, que é a base de cálculo do imposto lá, vocês precisam encaminhar as notas fiscais para o contador, para ele saber o que realmente foi deduzido, o que realmente foi do profissional parceiro, né? Então, é bom ter isso muito bem organizado, mês a mês, porque se a Receita cobrar coisas lá de 2022, será que você tem arquivado aí? Será que você consegue comprovar? Porque, igual a Deus falou, é importantíssimo a gente trabalhar dentro da lei com tudo certinho, mas é importante também vocês terem esses arquivos e manter esses arquivos aí com vocês. Perfeito. René, você pode passar para o próximo slide? E só reforçando, então, o que a gente precisa? O que o René falou, contrato homologado, comprovante de pagamento, e aí um outro ponto. Uma prática muito comum que eu tenho visto. O cara tem um profissional parceiro e o profissional parceiro faz 3 mil. E aí, para deduzir na base, ele coloca que o parceiro faturou 6. Então, assim, gente, isso é um tipo de redução tributária artificial que é um risco, você está sonegando imposto. Então, é muito importante que você siga a lei, mas siga corretamente. Se o profissional parceiro fez 3, declare os 3. A sua empresa ela não pode morrer porque vai pagar imposto. Se a sua empresa morrer porque você está pagando imposto, é porque você tem um mau negócio, você não está sabendo gerir, porque todo mundo vive pagando imposto. Então, se você não está dando conta de pagar o imposto, você precisa rever a sua precificação, sua forma de atuação. Então, eu entendo que a gente não tem, talvez, tantos benefícios no pagamento do imposto, não tem tanto retorno, mas é o que a lei obriga a gente a fazer. Ninguém é obrigado a nada, a não ser com força de lei, artigo 5º da Constituição. Mas tem uma lei que obriga nós a pagarmos os impostos corretamente, de forma legal. Então, você já tem um baita benefício, que é pagar somente sobre a sua parte.
e aí você tenta maquiar, e aí você pode ter problema. Por quê? Porque você coloca que o parceiro recebeu 6, mas transfere para ele 3. Então, na hora que você for anexar o seu comprovante de pagamento, não vai estar casado. E aí não adianta depois fazer complemento 6 meses depois. Porque eles vão saber. Os fiscais da Receita Federal são os profissionais que mais estudam para estar lá. É um dos concursos mais difíceis. Então, é só o cara que tem perspicácia nas suas análises. Então, contrato homologado, comprovante de pagamento condizente, nota fiscal também, todos amarrados. Então, qual é o próximo passo? O que é contabilidade? Como a contabilidade deve atuar? Eu vou dar um exemplo aqui, como que nós na E2BH Contabilidade atuamos para facilitar. Nós somos contadores do salão da barbearia. Nós não somos contadores dos parceiros. Mas para garantir que os parceiros vão conseguir entregar essas demandas, porque, gente, geralmente, eles têm muitas dificuldades de acessar os sistemas, de emitir a nota fiscal dentro do prazo, se organizar as declarações. Nós oferecemos o honorário contábil para o salão, mas já para dar uma assessoria para o barbeiro, para o profissional da beleza. Então, o que a gente faz aqui? Para garantir que o salão não vai ter problema, a gente já emite a nota fiscal. A gente já pega e já emite a nota fiscal do parceiro. Desde que ele autorize. Se ele não autorizar, tudo certo. Ele faz lá, emite e você cobra. Mas se ele permitir, que na maioria dos casos permite, porque eles não têm conhecimento, não têm um computador em casa, não sabem mexer, a gente cuida dessa parte para eles. Então, o salão, ele já passa para a gente, olha, a comissão de fulano é X, a gente vai lá e emite a nota fiscal para ele. E aí um detalhe importante, na hora de pagar a comissão, você tem que abater o valor do MEI, porque quem tem a responsabilidade de efetuar o pagamento junto aos órgãos, o recolhimento, é o salão. Quem é o devedor do imposto é o MEI. Mas quem é o substituto tributário do pagamento é o salão. Você paga e abate na comissão. Então, a contabilidade, ela pode oferecer esse serviço para o salão para garantir que todas as notas fiscais vão ser emitidas corretamente, para que o abatimento seja feito da melhor forma possível. E isso permite uma segurança para o proprietário. Por quê? Porque caso o abatimento seja feito inconsistente, a Receita vai identificar e vai cobrar isso com juros e multa. E o detalhe importante, a Receita tem 5 anos para poder fiscalizar. Então, nós estamos hoje em 2026, ela está cobrando algo de 3 anos atrás dessa empresa. Está cobrando 2023, 2024. E provavelmente daqui a 2 anos, vai cobrar 2025. Porque se ela for regularizar a situação, vai ser só de 2026 para frente. Então, até 2025 está descoberto. Então, é muito importante a gente armazenar corretamente os contratos, os comprovantes de pagamento e as notas fiscais. Hoje, como é tudo digital, é muito mais prático. Você abre uma pasta no Drive, onde você armazena por profissional, onde você armazena todos os pagamentos. Isso vai te garantir que, lá na frente, caso você tenha uma fiscalização, você não tenha problemas. Ok? Ineli, quer fazer alguma consideração? Ô, Adeilson, uma coisa importante, né, a falar aqui, antes da gente abrir para as perguntas, é que chegam para nós muitas empresas que o contador ele não tem conhecimento da lei salão parceiro. Então, é muito importante você conversar com o seu contador e alinhar com ele sobre isso, porque esse abatimento do imposto mesmo tem regras específicas, conforme foi mencionado, né? Tem empresas, tem gestores, e são muitas, viu, gente? É de assustar, que não está fazendo abatimento. Imagina quanto de imposto ela poderia estar economizando, mas porque o contador não tem conhecimento da lei salão parceiro, não tem o abatimento do imposto. Então, é muito bom vocês ficarem atentos com relação a isso e alinhar essa comunicação com a contabilidade de vocês, tá? Adeilson, pode continuar. E aí, agora a gente vai abrir, né, para perguntas. Quem tiver dúvida... A Lúcia ali já levantou a mão. Já levantou a mão. Vamos lá, Lúcia. Posso falar? Bom Pode. dia, Pedro. Tudo bem? Tudo jóia. Eu tive... porque parece que a maioria dos salões todos foram autuados, né? Foram chamados para mostrar essa regularização, né? Perfeito. Eu tenho algumas dúvidas seguinte. Quando você vai gerar o DAS, quando você vai gerar lá o valor, porque o que acontece? Nós utilizamos o sistema AVEC
que ele tem contato direto com a prefeitura, e na própria nota da Prefeitura de Belo Horizonte já vem só o líquido que cabe a nós de faturamento, correto? Aí eu tenho que entender se o sistema, como que o sistema está emitindo. Não, o sistema emite direto pela prefeitura. Eles Pois têm uma mas ele só comunicação. emite a parte do salão? Não, ele emite. A nota fiscal ela vem com valor total e vem descrito na nota o que foi, para qual profissional parceiro foi e o valor que é. Perfeito, mas isso vem descrito na observação, correto? Não, vem no corpo do serviço, da prestação do serviço. Isso, mas Serviços a nota prestados, fiscal vem tal, com valor cheio, não é? hein? A nota A fiscal vem com nota valor não, cheio. a nota já vem com valor só do salão. Aí você precisa depois compartilhar uma nota dessa para a gente poder entender como está vindo a nota. Vocês nunca viram uma nota. Sabe por quê? Porque a gente não é obrigado a emitir nota fiscal para todos os clientes. Sim, só que a nota fiscal ela tem que ir com valor cheio para o cliente. Ela vai, no corpo vai o valor total do serviço, porém vem discriminado no corpo da nota fiscal, que vamos supor que a pessoa foi lá, cortou o cabelo, fez unha e fez maquiagem. Vem lá separado, CNPJ tal X reais, CNPJ X para o outro profissional, vem tudo separado na nota fiscal. Ô, Lúcia, qual que é o ponto? Se isso vem naquele campo de descrição do serviço, aquele campo ele aceita qualquer informação. Mas é porque como é um sistema direto do AVEC junto à prefeitura, existe essa comunicação entre esses sistemas, entendeu? Não é feita, não é emitida uma a uma por uma pessoa. É o sistema que conversa com a prefeitura e a prefeitura que emite. Perfeito. Perfeito? Tá. Então, isso, vamos supor, a gente faturou 1 milhão, mas é de nossa responsabilidade só 500 mil. Então, vem só... Aí, quando você vai emitir a DAS, quando a contabilidade vai puxar lá o XMS lá das notas, tal, ela já pega só o valor que sobrou para o salão. Para fazer isso é automático. Porém, não sei se vocês já observaram, quando você vai gerar a DAS para pagamento do imposto, abaixo tem onde ele fala dos anexos 3, 5, tem 2 campos bem pequenininhos para você marcar se é lei do salão parceiro, se é salão parceiro. Ô, Lúcia, eu posso até compartilhar um ECAC aqui com você, mas dentro do ECAC não tem essa opção. Pois é, acontece que quando vai gerar DAS para pagamento do imposto, eu observei. Eu não sei se isso foi observado por todos os contadores. Depois, estudando essas matérias todas sobre essa questão, tem realmente uma observação da própria Receita Federal a esse respeito. Certo. Entendeu? Depois eu vou mandar para vocês, porque eu achei muito interessante, sabe, essa questão. Agora, o que eu acho que houve foi exatamente isso. A prefeitura, na minha opinião, a prefeitura não teve condições técnicas de informar à Receita Federal essas coparticipações. Ô, Lúcia, assim, justamente esse é o ponto. A prefeitura ela não teve como mencionar. Porque, como eu te expliquei, o campo que você mencionou provavelmente é um campo de detalhamento, onde é aceito qualquer informação. Não é um campo próprio para informar a comissão do profissional parceiro. Então, como o sistema AVEC fez, aí a gente precisa ver o sistema AVEC especificamente. Mas como ele fez, aí precisa entender exatamente. Mas aqui, ó, Ô, Marinela, eu posso compartilhar a tela aqui? Pode compartilhar com você. Ô, Denilson, posso só contribuir com a colega aí? BH tem um campo de dedução da nota fiscal, onde o que ela está falando, né, já sai o valor da comissão do parceiro. Então, na hora que a contabilidade vai fazer o fechamento em Belo Horizonte, né, já vem puxando o valor líquido, que a gente tem que ter cuidado na hora de informar desse.
ter muita atenção para ver se o valor da dedução está batendo com as notas do profissional parceiro, mas realmente não tem esse campo aí no ECAC, pelo menos eu Pois nunca é, vi. o campo na prefeitura, provavelmente, ele deve ser um campo em parceria com o sistema. Porque Não, quando não. você vai emitir a nota fiscal normal, pelo menos agora é nota fiscal nacional, né? Então agora Uhum. não tem nem como, né? Agora não, Não tem realmente. como, a nota fiscal é nacional. Então Exato. não tem esse campo para você discriminar. E a nota fiscal, ela precisa ser emitida com valor cheio para o cliente. O cliente Isso, não recebe. exatamente. Mas a Vamos- dedução, ok. Mas qual que é o problema? O problema é a prefeitura é uma parte do problema. A maior parte Uhum. está aqui, ó, no ECAC. Exato. Quando você vem aqui no ECAC, eu vou colocar aqui um exemplo, R$ 1. E você vai colocar, aqui, ó, é uma empresa, é um imposto não sujeito a fator R, tributado pelo anexo 3 sem a retenção. Ok? Quando você vai colocar aqui R$ 1, calcular o imposto, aqui não tem nada referente ao parceiro. Aqui eu já transmito e gera a guia. Não existe nenhuma comunicação com a Receita Federal, aqui no caso, explicando quanto é o faturamento do salão e o quanto é o faturamento do salão parceiro. Prefeituras, algumas já estão se organizando. Uberlândia a gente já conseguiu. Belo Horizonte estão falando que já existe um campo, mas agora a nota fiscal é nacional. Ok? Qual que está sendo o problema? Primeiro, a nota fiscal ela tem que ser emitida com valor cheio, porque o cliente tem que receber o valor do serviço que ele contratou. Okay? Se há a dedução na nota fiscal por parte do sistema, maravilha. Isso facilita na organização da contabilidade. Além disso, a gente precisaria do sistema da Receita ter esse campo, que é o que a gente está explicando que não tem. O sistema da Receita, ele não tem um campo para poder fazer essa dedução, Lúcio. Vou até voltar aqui para você ver. Quando a gente vai colocar as atividades aqui, ó, a única atividade que se encaixa é não sujeito a fator R, tributado pelo anexo 3, sem retenção subsidiária do ISS. Com ISS devido ao próprio município do estabelecimento. Essa é a opção que a gente utiliza para salões de beleza. Quando a gente avança, já veio o campo para a gente poder colocar os valores. Não, não, ô, Denilson, não é dentro do portal do ECAC que eu estou te falando que tem esse campo, não. Depois que você transmite a DAS, Uhum. naquela declaração, quando vem a declaração, abaixo dos valores ali, de onde foi do mês anterior, do semestre anterior, nananã, existem alguns campos. Então, em algum lugar no sistema tem como preencher isso, porque ele Aqui, ó, acabei de existe lá. transmitir a declaração aqui, ó. Quando a gente transmite é assim que fica. Cadê aquele extrato? No caso, tem que gerar o DAS aqui. Pera um minutinho. É, Deixa eu gerar. porque é no extrato que sai. Só que, ô Lúcio, qual que é o ponto? Aqui já foi a declaração, já está na Receita. E isso é por isso que eu estou te falando. Eu observei que tem esses dois campos que provavelmente, Qual que é inclusive o valor isso, maior? que tem um campo. São dois campos na realidade. Uhum. Daqui a pouco a Receita está me fiscalizando aqui. Ó. Por que você está declarando isso aqui? É. Vai ter que gerar mais caro aqui, ó, senão não vai deixar eu gerar. Coloca só 1.000, né? Senão eu vou pagar muito imposto. Que eu extrato, mas eu vou baixar ele aqui no formato que você pediu. Não está gerando aqui porque não gerou o DAS. Hum. Vou gerar o DAS aqui para você. Pronto. Isso aqui é uma empresa de teste que eu tenho, tá, gente?
Então, vamos lá. Esse aqui é o extrato. Esse extrato, ô Lúcia, ele já foi finalizado pela Receita. Isso aqui é somente meramente informativo. É aquele que vem toda, que são 2 folhas ou 3 folhas, que vem todas as informações sobre o dado gerado. É esse, o extrato simples. Ô, Adeilson, porque continua na página do ECAC. Ah, Não está desculpa. aparecendo para nós. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Agora está aparecendo? Agora sim, está aparecendo. Beleza, Lúcia. Então, esse aqui é o extrato simples nacional. Então, aqui vem o faturamento dos últimos 12 meses, e aí vem a explicação de como foi feito o cálculo do imposto. Esse documento, pessoal, o extrato, ele é somente o comprovante do que você já informou anteriormente. Se você quiser informar para a Receita, se tivesse um campo referente a salão parceiro, ele teria que estar antes da finalização do extrato. Mas, enfim, ô Lúcio, eu entendi o seu ponto, mas o ponto que a gente está tendo é o seguinte: hoje, algumas prefeituras já estão se regularizando e o sindicato está se movimentando para que isso fique agora com a nota fiscal nacional. Talvez seja mais fácil, né, René? Porque é uma nota fiscal só para todo mundo. Mas qual que é o outro desafio? A Receita Federal ainda não tem um campo onde a gente consegue desmembrar qual que é a cota parte do salão parceiro. E é por esse motivo que vai haver as fiscalizações. Porque ela não consegue, de fato, identificar se você já está fazendo algo de forma correta, dentro da possibilidade da lei. Ô, Adeilson, tem uma pergunta aqui do Gustavo, no chat, que ele pediu para explicar como deve ser feito o processo de informar a prefeitura sobre os valores dos serviços prestados. Que hoje a contabilidade só entrega as obrigações no ECAC e faz a guia do Simples Nacional. Então, ele quer entender melhor como emitir essa nota fiscal. Exato. Gustavo, na verdade, a nota fiscal, a melhor forma de ser emitida é através de sistemas. Igual os meninos comentaram. Tem um sistema aí, por exemplo, a AVEC, que já, na nota, já consegue fazer o desmembramento. E de forma manual, você vai ter um desafio muito grande, porque são muitas notas, né? Todo dia tem um grande volume. O grande desafio de alguns sistemas é que ele exige os dados do tomador de serviço. Então, você teria que pegar nome, CPF, endereço do seu cliente. Que, de uma certa forma, te garante também de que você está emitindo a nota fiscal corretamente. Mas você teria que ter um sistema de suporte onde você vai emitir a nota fiscal na prefeitura. E, feita essa emissão da nota fiscal, aí o seu contador vai fazer os abatimentos, guardar os comprovantes e fazer o abatimento do ECAC. Mas a nota fiscal, a melhor forma é fazer através desse sistema. Caso não tenha, você pode fazer manual agora no Portal Nacional para quem é de Belo Horizonte. O grande ponto é que a nota fiscal, no valor final, ela tem que ter um valor cheio para o cliente, por mais que haja deduções dentro dos campos que podem ter disponíveis. Mas o valor cheio do cliente tem que ir, porque o cliente não vai entender esse formato de parceria. E nem tem que entender. Se eu fui lá e cortei o cabelo é R$100, eu tenho que receber minha nota de R$100. As deduções que vão ter ali dentro é para fins de Receita Federal. O Gustavo comentou alguma coisa aqui, ó. Na verdade, Gustavo, a nota fiscal, ela não tem que ser só das maquininhas. Ela tem que ser do faturamento do seu espaço. Da sua barbearia, do seu salão, dinheiro, maquininha, Pix.
o que muitas pessoas fazem é o seguinte, dinheiro, a Receita não tem um controle, então não vou emitir nota. Ok, a Receita não tem um controle do que você movimenta em dinheiro, mas você tem a comissão do seu parceiro que você precisa pagar. Então você vai estar sonegando, o seu parceiro vai ter que sonegar também, e aí você cria uma cadeia de sonegação onde pode ter um problema. Por quê? Porque você coloca no contrato que é 50-50. Aí você acaba pagando uma comissão maior para o seu parceiro. Mas por que você está pagando uma comissão maior que 50%, sendo que o combinado é 50%? Ah, não, porque a parte do dinheiro eu não declarei, mas eu paguei a comissão para o parceiro. Então tem que ficar muito atento, tá? O correto é emitir nota fiscal de tudo que você fatura. Agora, as estratégias mais avançadas que vocês vão utilizar, aí é de responsabilidade de cada um. Odeio, só reforçando o que você está falando aqui, porque teve essa semana passada um contador que entrou em contato para perguntar sobre essas emissões da nota. Então, gente, só para ficar claro, o estabelecimento de beleza ele tem que emitir a nota fiscal cheia de prestação de serviços, porque essa nota fiscal que o estabelecimento de beleza emite vai para o cliente, que foi o que o cliente pagou. O profissional parceiro, ele emite a nota fiscal referente ao que ele está recebendo. Ou seja, os serviços que ele prestou e da comissão que foi estabelecida entre as partes. Então, tem essa grande diferença aí. O profissional, ele vai emitir para o estabelecimento de beleza. Ele não emite para o cliente. Isso foi uma dúvida de um contador, e aí eu já estou esclarecendo aqui para todo mundo, para ficar uma coisa mais clara. Beleza. Alguém levantou a mão aí, pode falar. O DEICOL. Pessoal, bom dia, tudo bem? Deixa eu Joia. falar. Justamente eu fui autuado recentemente, justamente por causa disso. O que meu contador sempre fez? Ele sempre emitiu o valor total da nota cheia, sabe? E nos campos de inscrições, conforme a Deilson falou, ele sempre escreveu a nota fiscal de todos os parceiros, né? E sempre pagamos a DAS em cima da diferença, né? Porque a comissão da gente aqui, por exemplo, das barbearias, ela oscila. Às vezes ela vai de 45% a 50%. Então, a gente foi autuado porque deu divergência, né? Deu divergência porque a gente declarou o valor cheio, pagou imposto em cima do valor correto, né? Tirando a diferença do profissional, mas eles receberam como valor cheio. Então, eles falaram assim, você recebeu, você faturou X, mas só pagou imposto em cima de Y. E aí, para corrigir agora, o meu contador está fazendo o contrário do que vocês acabaram de falar. Ele vai ter que corrigir todas as notas fiscais emitidas nos últimos 4 anos, colocando as notas fiscais, a nota fiscal principal não em cima do valor cheio, mas em cima do valor deduzido dos profissionais. Só que aí, na descrição, ele vai colocar que teve o que os profissionais faturou também. Não sei se deu para entender, não. Meio confuso. Eu entendi, só que não é esse o procedimento aconselhado, viu? Você tem os contratos homologados? Não, né? Tem sim. Então, se você tem um contrato homologado, tem a nota fiscal dos parceiros, você precisa falar com a Receita. Imagina você refazer notas de 4 anos para trás, não faz nem sentido. Não sei nem se a prefeitura vai permitir você fazer isso. Eles refizeram tudo, na verdade, assim, eu acho. Mas a nota fiscal... Mas eles fazem o quê? Uma nota fiscal só por mês? Uma nota fiscal por mês. Não emite nota fiscal para o cliente, não, né? Não. Na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão encontrando o caminho mais fácil de corrigir um erro que não é o caminho correto. Entendi. Porque, basicamente, eu estou falando o seguinte, Receita, faturei 100 mil e declarei 50. Mas tá errado aqui. Não, então deixa eu corrigir, não declarei 50. A Receita pode questionar. Ela pode ser que aceite, mas qual que é a forma correta? Você juntar essa documentação. Por quê? O seu cliente pode ser que não questione, porque muitas vezes o cliente nem sabe dessa nota fiscal, né? Mas o correto não é estranho, por exemplo, se você vai no mecânico, pega um serviço de 1.000, a nota vem de 500, fala, poxa, como assim? Entendi. A nota tem que vir certa. Beleza, você não emite nota fiscal por cliente, então você emite uma nota fiscal geral no fim do mês, sem tomador, né? Uhum. Só para poder ter a nota fiscal ali. Mas qual que é o correto? Não, olha, esse foi o meu faturamento, mas eu abato a comissão do parceiro. Está aqui o contrato, está aqui a nota, está aqui o comprovante de pagamento. Sim. Porque, da forma que o contador fez, ele simplesmente está resolvendo, vamos dizer assim, na marretada. Desculpa a expressão. Entendi. Ele está dando uma marretada. A Receita falou que está divergente, que eu mudo para o valor que a Receita falou que tem que estar. E se houver uma outra, se eles não aceitarem, por exemplo, eles podem questionar e explicar, por que era 100 e agora virou 50?
Entendi. Entendeu? Entendi. Então, Deicó, é até bom você conversar e alinhar essa comunicação com o seu contador aí e pegar os contratos homologados, as notas fiscais e apresentar, entendeu? No período que eles exigiram para você ir a apresentação dessa diferença de valores, de faturamento. É o caminho mais correto de ser seguido, né? Então, tá bom, obrigado. Beleza? A Flávia levantou a mão, depois a Lúcia. Então, bom dia, tudo bem? Já é? Eu acho que o DEICO, eu não sei se ele é da Prefeitura de Belo Horizonte, porque, na verdade, em Belo Horizonte, a gente tem uma questão onde que a própria Prefeitura, ela determina que essa questão aí do salão parceiro, porque a gente tem que verificar também em cada município, porque cada município também determina, né? Não é só geral. Então, você olha o município, por exemplo, Belo Horizonte, a gente tem uma orientação onde que a própria Prefeitura fala sobre a questão da dedução dessa comissão aí do salão parceiro. Então, lá você emite a nota e coloca essas deduções, e automaticamente já dá o valor que teria que levar para a base de cálculo da tributação do Simples Nacional. Então, acho que ele tá mencionando a respeito disso, porque a própria Prefeitura de Belo Horizonte já determina sobre essa orientação. Ela tem até, salvo me engano, é na perguntas e respostas, alguma questão assim, ela já coloca, ó, Belo Horizonte, emite a nota fiscal dessa forma. Vai lá na dedução, ele até menciona o campo de deduções, o que muitas das vezes leva ao valor justamente que você vai ter tributado dentro do PGDAS. Aí ele vai lá, tributa o valor, só que não tem essa comunicação entre a Prefeitura e a Receita Federal, de qualquer forma. E na discriminação, lá você coloca que você refere-se ao salão parceiro. Então, na discriminação, você menciona que aquela dedução refere-se ao salão parceiro. Inclusive, a própria Prefeitura de Belo Horizonte determina, porque a gente faz a declaração da ADES, que o salão parceiro não precisaria informar essas declarações, esses valores lá na própria ADES, porque diferentemente de construção civil. Por exemplo, eu tenho deduções e eu tenho que colocar essas notas fiscais que eu emito da construção civil dentro da 10. Mas para o salão parceiro, a própria prefeitura, na própria orientação, já falou, ó, você pode emitir com a dedução, porém você não precisa ir lá na 10 e informar essas notas fiscais, não. A própria prefeitura já determinou isso. Então, eu acredito que vai de cada município. Então, eles têm que observar em relação ao que cada município determina, entendeu? Por exemplo, Ribeirão das Neves, eu não tenho uma orientação igual Belo Horizonte me deu. Então, você vai ter que verificar muito o que cada município determina. Então, Belo Horizonte já vem deixando bem claro. Salão parceiro, faz a dedução, tem o valor líquido que você vai levar para a base de cálculo para tributar no PGDAS. Eu não sei se é isso, não sei se ele é de Belo Horizonte, mas eu acredito que seja. Ô, Flávio, perfeito sua colocação, e esse é o ponto. Por mais que a Prefeitura oriente, olha, a gente pode colocar a dedução no campo de deduções, esse não é um campo que está ligado com a Receita Federal para explicar de onde vem essas deduções. Exatamente. Então, não é uma dedução própria do salão parceiro. Esse é o grande ponto, entendeu? Não existe uma comunicação. Olha, esse campo de dedução, ele é específico para profissionais da beleza, então vai para a Receita. A nota é de 100 e a dedução é de 50% por causa do parceiro, entendeu? A prefeitura já determinou que seriam deduções, mas não tem essa interligação entre Receita Federal e prefeitura. Exatamente. Exato. E no campo da ECAR, como eu mostrei para vocês aqui, não tem nenhum campo Não tem. mostrando, olha, dedução do salão parceiro. Então, você só realmente coloca o líquido, tá correto? Mas aí, agora, com esses questionamentos da Receita, o que a gente tem para poder mostrar eu tenho a nota fiscal do parceiro. Veja que a nota fiscal da prefeitura nem está em questão aqui. Uhum. O que eu vou mostrar para a prefeitura? Olha, eu faturei X, mas tantos por cento é comissão, aqui estão os contratos, aqui está a nota fiscal dos parceiros, e aqui está o comprovante de pagamento. Sim. A da nossa colega anterior também, eu acredito que o dela é mais esse sistema, porque o meu sistema também tem essa especificação, onde que eu coloco também que o valor que eu estou deduzindo é do salão parceiro. Aí eu ia até entrar também, mas eu esperei um pouco, aí eu sabia que a questão dela é do sistema, e não em relação ao ECAC, porque eu também não tenho esse campo específico lá. Não, perfeito. Obrigado pela contribuição, Flávia. De nada, tchau. Tchau. A Lúcia, você queria falar também? É referente a essa, ao nosso colega aí que falou antes, é que eu não estou conseguindo entender. Como que ele emite uma nota fiscal só? emitir só uma nota fiscal? E aí Na você verdade, emite para quem? não é um procedimento aconselhado, Lúcia. É porque Não, tem como... é o seguinte, eu emito 1.600 notas por mês. Então, Sim. você imagina. No final do mês, se eu não emitir essas notas para os clientes, eu vou emitir uma nota fiscal do valor que eu faturei.
apenas. E eu emito em nome de quem essa nota? Contra quem? Não, ô, Lúcia, o que o Gustavo comentou não é aconselhável, não tem que fazer. É porque a prefeitura, e até mesmo a nota fiscal nacional, ela permite que a gente emita a nota fiscal sem os dados do tomador. Ah, entendi. Mas não Mas provavelmente o seu correto, sistema não né? permite. É a Mas provavelmente o seu sistema não bipartida? permite. Oi? É a bipartida? Não, como assim bipartida? É um tipo de nota que é, claro. Não, é a nota fiscal normal. Só que ao invés Não, de você colocar os dados do tomador, você coloca sem tomador. Você não só especifica os coloca o dados do total tomador. que você faturou. Exato. Só que esse procedimento não é aconselhável, não é o correto. O correto é a emissão de nota fiscal por cliente. Não é aconselhável ou é irregular? Não é aconselhável e é irregular. Não é Ah, aconselhável porque é irregular. entendi. É porque eu tomo muito cuidado, como eu tiro nota uma a uma, eu não, né? O sistema, que tem até, o que a Receita Federal está querendo checar, no meu caso, é quase que humanamente impossível. 2 anos, Sim, você imagina, são quantas mil notas fiscais, entendeu? sim. Para eles, inclusive, conferirem, né? Então, eu acho que realmente o caminho que vai ser esse mesmo, de comunicação da Prefeitura com a Receita Federal, indicando que existe isso. Exato. Então, a prefeitura, ela tomou uma ação. Cada prefeitura está tomando uma. Tomou uma ação ali simples para poder te liberar. Ah, coloca aí no campo de deduções. Mas ela não comunica isso com a Receita. E aí Uhum, que dá o problema. E aí que o entendi. sindicato está entrando para poder, olha, a prefeitura tem que ter um campo próprio para salão de beleza, onde vai especificar, agora vai ser nota fiscal nacional, né? Onde vai mostrar para a Receita Federal que aquele ali é condição de parceiro. Porque aí não vai haver esse questionamento. Pois é porque na realidade, quando eu até mandei uma mensagem na época para o Sind Beleza, exatamente, porque se isso começa a partir do próprio sindicato, de vocês, essa ação, vocês estão dando uma colaboração de veracidade com as nossas informações, você entende? Sim. Não, mas isso aí, antes mesmo de ter as fiscalizações, eu já tinha acionado o sindicato para eles poderem regularizar, para eles poderem entrar com a gente para poder resolver isso. Porque não é só isso. Na verdade, os salões de beleza, eles têm muita dificuldade em emitir nota. Você, Lúcia, é um exemplo para a classe. Porque na grande maioria não consegue mal emitir nota. Por isso que muitas vezes o contador faz o que o contador do Gustavo fez. Emitir um único nota para não deixar de ter a nota. Não. Agora, e um outro detalhe que eu gostaria que vocês também ficassem atentos é porque, por exemplo, as convenções, ao longo dos anos, ela teve várias mudanças. Então, quando a gente começou com o Sind Beleza, o contrato valia, acho que por 48 meses, depois passou para 36 meses, depois para 24 e agora são 12 meses de validade. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões também, porque 2023, me parece que, no caso nosso específico, a gente tinha contrato que tinha sido feito em 2021 e ele era válido por 36 meses, entendeu? Mas aí é uma questão que vocês têm, o estabelecimento tem que ficar atento, e eu não sei se o sindicato às vezes tem uma comunicação de avisar quando está vencendo também, seria interessante acrescentar para alertar, né? Eu tenho o controle e eu faço as renovações sistematicamente, entendeu? Não, isso é uma excelente observação, viu, Lúcia? Obrigado pela contribuição. Flávia, você queria mais uma vez? Ou eu só estava com a mão levantada mesmo? Não, eu só esqueci de abaixar. Ah, não, então beleza. Pessoal, então o nosso tempo está chegando ao fim aqui. Qualquer dúvida também, vocês podem mandar mensagem para o sindicato, pode mandar mensagem para mim também, Adeilson Mendes, lá no Instagram, para poder auxiliar. Mas esse é o procedimento. A Receita Federal está fiscalizando, qual que é a forma de responder? Contrato, nota fiscal do parceiro e comprovante de pagamento. Você tem isso, você não vai ter problema com a Receita. Não é o intuito. A gente não precisa mudar a nota fiscal, cancelar, alterar, não. Olha, prefeitura, faturei X, tanto é de maquininha, tanto é de dinheiro, aqui está o contrato do parceiro, aqui está a nota fiscal de condição, e aqui eu fiz a dedução. Ah, a prefeitura tem campo, manda destacar, mas não informa, mas tudo certo, aqui eu estou fazendo certo. A Receita Federal que não tem um campo próprio, é assim que se responde. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, manda lá para o sindicato, a gente responde. A gente está aqui para poder somar com vocês, tá bom? Rinelli, quer falar mais alguma coisa? Pedido pessoal? Não, só agradecer mesmo, agradecer a participação de todos, agradecer a sua participação, Adeilson, foi bem esclarecedora, tá?
E igual a Adeilson falou, nós estamos aqui à disposição, quem tiver dúvida pode entrar em contato, se quiser agendar para poder vir aqui no sindicato também, a gente está pronto para poder atender vocês, tá? E, em dúvida, gente, não hajam na dúvida, né? Se tem dúvida, perguntem, procurem ajuda, porque antes a gente chegar num consenso e esclarecer do que vocês seguirem com dúvida, né? Então, a gente está à disposição aí, agradecemos vocês pela participação. Mês que vem nós temos mais uma aula aqui, que eu creio que vai agregar muito aí para o setor, muito para o seu estabelecimento de beleza, e a gente está sempre à disposição, tá bom? Um forte abraço para todos. Muito obrigado, Obrigada pessoal. para você também.